Olá, tudo bom? Hoje, dia 7 de junho, nosso 9º encontro, seguindo aí religiosamente o nosso cronograma definido desde o início, para a condução dessa disciplina de investimentos 1, aqui da FEAC. Hoje, como está previsto, a gente vai dar sequência. Lembrando que na nossa última aula, que foi síncrona, né, a gente estava junto na quarta-feira da semana passada, nós fizemos uma breve revisão, desde extração de dados, a como organizar os dados de cotações, ao cálculo da nossa variável aleatória, isso é muito importante que seja sempre frisado, que é o retorno. E aí a gente viu que tem alguns tipos de retorno. Eu até divulguei para vocês uma base de dados de cotações puras extraídas, já devidamente lapidadas, e os respectivos retornos líquidos nominais diários calculados. Tudo isso já está para você lá disponível no Cigado desde a semana passada. E a partir dessa planilha de retornos, ela é agora, uma vez que ela já passou por uma etapa de extração confiável da própria B3, que é a base de dados raiz, já passou pela etapa de ajuste por split in split, já foi feito o cálculo do retorno líquido nominal diário, tendo sido levado em consideração os dias sem cotação por causa dos feriados. Nós temos, então, agora uma base de dados que é a nossa matéria-prima para o resto da disciplina. Ou seja, 260 observações de retornos líquidos nominais diários para 255 ações, as quais tiveram 100% de liquidez durante o período de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021. Ou seja, mesmo no mercado fracionário, são aí mais 250 empresas, ou melhor, ações, às vezes uma empresa tem mais de uma ação, 255 ações com liquidez plena no mercado fracionário, portanto, aí, certamente, ações que são candidatas para você colocar no teu portfólio, porque mesmo no mercado fracionário, elas são transacionadas todos os dias. E aí você tem como montar uma carteira bem diversificada, com pouco dinheiro, tipo R$5.000, lembrando que o que for aprendido para esse portfólio com o mercado fracionário pode ser automaticamente estendido e aplicado, redirecionado para o mercado com lote padrão. A diferença é que você vai ter que investir mais dinheiro, que aí com 5 mil não vai dar para montar uma carteira bem diversificada no lote padrão, né? Em que você tem que comprar no mínimo 100 unidades de cada empresa, de cada ação. Então, é a nossa matéria-prima. Eu vou já mostrá-la para vocês, tá? E nesse encontro de hoje e nos próximos 3 encontros, nós vamos aprender a calcular, a partir dessa base, que é a nossa matéria-prima, uma base com 260 retornos líquidos nominais diários, ou seja, ele pega o último ano, 52 semanas com 5 dias, úteis ou não. Nós vamos calcular hoje métricas de ganho. Semana que vem, quarta-feira agora, dia 9, métricas de risco absoluto. A outra segunda-feira, métricas de risco relativo. Depois a gente vai calcular métricas de performance, risco-retorno, que a gente mistura ganho, esperado e risco. São inúmeras métricas, 20 e tantas métricas ao todo. Vamos também aprender a calcular outras métricas que funcionam aí para captar um quarto momento unilateral, como semicurtose. Vamos também aprender a calcular a simetria e questão dos outliers. E depois a gente vai aprender, tá? Tudo isso agora, nas próximas aulas agora no mês de junho, a sumarizar tanta informação. Porque, desde já, eu deixo o meu registro. Qual é a lógica que está por trás? A lógica é, estamos diante de uma disciplina clássica de investimentos 1, a qual se atém a estudar ações e fundos de investimentos em ações.
a qual sugere que você deva aprender os fundamentos básicos, porque estamos aqui diante da escola fundamentalista. Escola fundamentalista essa, baseada em algumas premissas, como eficiência de mercado no seu formato fraco ou semifraco, que sugerem que os preços refletem fundamentos. E a partir dos preços, consequentemente, dos retornos das ações e de alguns índices de mercado, nós vamos extrair a informação que nos interessa, a partir do cálculo de várias estatísticas descritivas. Várias, dezenas. Só que tem uma hora que você tem que começar a sumarizar essa informação, agregar. Quando você calcula muitas estatísticas descritivas de risco, por exemplo, a ideia é você dissecar aquela sua variável aleatória, que é o retorno daquela ação. É punir aquela ação se ela for mal comportada, seja em desvio padrão, seja em drawdown, seja em semivariância, seja em downside risk, seja em beta de mercado, seja em volatility risk, seja no tracking error volatility. O meu ponto é, você vai analisar uma ação através de várias métricas e a gente vai agregar no final das contas, gerando um ranking único, a partir do qual você vai fazer outros filtros para excluir ações. E aí, numa amostra final muito bem trabalhada, você começa a jogar os elementos de otimização para definir quais vão ficar no final das contas na tua carteira e com que peso. Então, é preciso analisar várias métricas para entender tua ação e dissecar sobre vários prismas. E o objetivo final é, quando você agrega, é ter ações que são boas e que passaram por vários crivos. Uma analogia seria, eu não quero um aluno que seja bom apenas em português ou em matemática, eu quero um aluno que seja bom em todas as matérias. Então, eu vou avaliar aquele aluno em várias matérias. Eu vou avaliar a minha ação de acordo com várias características. Mas, no final das contas, eu tenho que agregar as notas daquele aluno numa nota só. O mesmo eu vou fazer com as ações. Entende? É claro que o vetor de pesos que você atribui para essas notas, seja para um aluno, seja para uma ação, é com você. Você pode inferir que é mais importante para o teu aluno que ele tenha um comportamento bom em todas as notas, porém, matemática pesa mais do que geografia, suponha. Aqui a gente pode calcular várias métricas de performance para a ação e depois inferir que você gosta mais de uma métrica de performance do que de outra. Então, tua ação tem que ser melhor numa métrica de performance do que em outra. Isso é totalmente subjetivo. O ponto é, a tua ação vai ter passado por um crivo muito rigoroso e detalhado de avaliações. E depois é preciso sumarizar num ranking único. Tudo isso a gente vai aprender nos próximos dias, tá bom? Nessa aula de hoje, exclusivamente ganho, tá? E aí eu já começo partilhando com você a minha janela da aula de hoje, tá? Bom, estou vendo que você está conseguindo ver, né? Como eu já vinha fazendo nas aulas passadas, eu vou tirar minha câmera e vou focar só no slide para ver se isso melhora a resolução dos dados, fica mais leve, tá? Melhora para todo mundo. Ok? Muito bem. E aí vou projetar minha tela inteira. Ok. Estou vendo que está apresentando. Bom que eu tinha desligado aqui o meu slide, mas... Prontinho.
Tela cheia para você, vamos lá. Me desculpem aqui, eu coloquei dia 8 de junho no slide, mas na realidade é dia 7 de junho, né? Muito bem. Isso aqui já mostra um pouco do que eu havia dito para vocês, que foi uma revisão de tudo que foi visto até o momento, né? A gente viu sistema financeiro brasileiro, depois numa aula que foi só o sistema acionário brasileiro. Tivemos alguns encontros sobre extração de base de dados, como tabelar, como ajustar isso, através de tabela dinâmica e através de alguns recursos do Excel, para que a tua série de cotações não te traga nenhuma surpresa, para que ela não traga nenhuma falácia, nenhuma ilusão, como uma perda muito grande associada, né, a um desmembramento, ou um ganho muito grande associado a um grupamento, né? E, na sequência, tivemos uma aula só de cálculo de retornos e vimos também gráficos individuais e coletivos de retorno, lembrando que os retornos líquidos nominais diários, que são aqueles eletrocardiogramas, tem que ser em gráficos individuais. Você pode até colocá-los pequenininhos para que numa mesma página você possa comparar 8, 10 ativos, mas cada um nos seus próprios eixos. Eixos que podem ter o mesmo grid para a comparação ficar mais pertinente, e que gráficos de retornos acumulados, esses podem ser plotados conjuntamente, algumas ações juntas, até umas 10, 12, com cores de cinza e preto, que é uma coisa mais acadêmica, e ainda assim vai ficar muito bom, né? E no último encontro, algumas propriedades estatísticas do retorno. Lembrando que o retorno normalmente não é gaussiano, não é descrito por uma distribuição de probabilidade gaussiana normal, que distribuições como Laplace, hipersecante, dentre outras, Johnson, dentre outras, elas costumam fitar bem dados de retornos para o mercado acionário brasileiro e até mundial. E vimos a importância de você descobrir qual é a PDF correta, porque a partir da tua amostra você tem um histograma. A partir daquele histograma e da tua amostra, você infere qual é a distribuição correta. A distribuição correta é aquela curvinha que fita o histograma em cima. Aquela distribuição representa a população. A partir da população que tu não observa, você faz inferências sobre o futuro. Isso é uma escola fundamentalista bem feita, estatisticamente falando. Tá? E a partir da distribuição de probabilidade, bem identificada, com os parâmetros estimados corretamente, você consegue fazer inferências também sobre os momentos da distribuição populacional. Tá bom? Vimos, claro, os tipos de retorno. Aqui e acolá eu trago essas fórmulas de volta para que o slide fique self-contained, a aula fique autocontida, tá? E vimos que alguns dos exercícios eram a gente calcular, né, os retornos de acordo com a fórmula. Muito bem. Eu já mostro essa planilha para vocês, que foi partilhada, e já mostro também alguns dos resultados dos cálculos da aula de hoje, né? Que são os cálculos de retorno médio, né? As métricas de média, né? Assim, porque tem mais de uma. Muito bem. Hoje, na nossa aula, após esse contexto, essa revisão, o que tem de novidade, ineditismo, é exatamente o que está nesse slide aqui agora, tá? Nós vamos ver esses 4 tipos de retorno. Eu vou mostrar para vocês a importância de cada um, tá? Os últimos 2, mínimo e máximo, são fórmulas que nem precisa mostrar aqui, e o comando é automático no Excel, tá? Basta você escrever mínimo dentro da tua amostra, ou máximo daquela amostra, tá? Tem a sua relevância, até e tudo mais, mas o que importa são essas 4 métricas. E aí, o grande lance da aula é você ir anotando essas métricas, guardar num lugarzinho separado, e ir depois para o teu editor de planilhas, Excel ou qualquer um outro, para que você calcule corretamente a fórmula de cada uma dessas 4 fórmulas, no caso são 6, né, mínimo e máximo, no automático, praticamente no Excel, e aí você calcula isso aí, e deu certo para a armação, você
copia para as outras 254 daquela amostra que eu te passei, né? Ou mais, você pode fazer também para o próprio Ibovespa, né? Muito bem. A primeira métrica não poderia ser diferente, né? É o retorno aritmético médio, né? Ou retorno esperado. É o primeiro momento, não é, de uma variável aleatória, né? Ou seja, é uma métrica muito rica, porque ela é o estimador não viesado, tá? Do valor esperado, tá certo? Para qualquer variável aleatória. Perceba que aqui ela é muito simples, talvez seja a métrica estatística que você primeiro aprende na sua vida. Você soma as observações e divide pela quantidade de observações. 260 retornos, é o T maiúsculo, 260. Você vai somar as 260 observações de retorno, dividir por 260. Numa escrita matemática mais refinada, você pode usar esse operador somatório, né, que é um ômega maiúsculo. Tá? O que é que eu posso dizer? Você pode fazer manualmente, usando a fórmula de soma, e depois dividir pela quantidade de observações, que é o continuum, né? Como você pode ir direto para o cálculo de média. Tá? Acho que no Excel, salvo melhor juízo, esse é o comando, média. Né? Eu volto a dizer, tem duas grandes vantagens nessa fórmula, nessa métrica. Tá? Primeiro, é muito verdade que, por ela ser o estimador não viesado, né, de valor esperado, da média aritmética populacional, sim, é a fórmula mais utilizada de tendência central. É em torno da média aritmética que os dados eles estão dispersos, não é? Não quer dizer que metade para um lado, metade para o outro, porque aí seria a definição de mediana. A definição de mediana em finanças, para esse fim de investimentos, ela tem pouca utilidade, tá? Não deve ser muito diferente da média aritmética. Mas como as distribuições, normalmente, além de leptocústicas, elas têm caudas pesadas, elas tendem a ter assimetria para um lado ou para o outro, e não são normais, então a média aritmética, normalmente, não bate exatamente com a mediana. Ela pode estar próxima, mas não tem nenhuma obrigação de bater. Normalmente, não bate. São próximas, mas não são iguais. E acho que você pode usar a mediana, assim como o primeiro quartil ou o terceiro quartil, para estratificar, entender melhor a distribuição de retornos. Fora isso, eu não vejo maiores utilidades, não. Tá? Então, a média aritmética é, sim, esse estimador não viesado da média populacional. Em torno dela, os dados estão dispersos. E a segunda grande característica, que faz com que seja usado até hoje, apesar das limitações que eu já cito na sequência, o ponto é que ela é muito útil, ajuda muito no cálculo de retorno de portfólios, de retorno médio de portfólios. Por quê? Você consegue calcular o retorno aritmético médio de um portfólio, que, por sua vez, é uma combinação linear, né? Não necessariamente convexa, de retornos de ações. Então, é uma variável aleatória, o retorno de um portfólio é uma variável aleatória, que é a soma, uma combinação linear, convexa ou não, de outras variáveis aleatórias, que são os retornos das ações que você vai botar dentro da tua carteira. Se você monta uma carteira com 10 ações, então, a variável aleatória, que é o retorno do teu portfólio, é uma soma, uma combinação ponderada, uma soma ponderada, das 10 séries temporais de retornos das 10 ações que você está usando. E aí, a partir das 10 médias aritméticas de cada uma dessas 10 ações, você calcula a média do teu portfólio. O que é que eu estou querendo dizer? A média do portfólio é a combinação das médias aritméticas
das tuas ações? Rapaz, isso é de uma ajuda quando você vai montar portfólio absurda. Entende? Então, vai ter uma hora que eu nem preciso conhecer mais as 10 séries temporais das 10 ações que vão estar no meu portfólio. Basta que eu conheça as 10 médias aritméticas. Isso é suficiente para calcular a média aritmética do meu portfólio. Tá? Essa é uma propriedade muito importante na etapa de otimização. Temos o retorno geométrico médio. Esse é o cara. Tá? Esse é o cara. Por quê? Porque ele, de fato, explica e sumariza o que aconteceu com a ação naquele período. Qual é a diferença? Por que um é melhor do que o outro? Olha, o retorno geométrico médio, ele é mais informativo, porque o mundo é juros compostos. Se o mundo fosse juros simples, que não houvesse incidência de juros sobre juros, o juros fosse sempre em cima do montante inicialmente aplicado, principal, né? Ali inicialmente aplicado, aí a média aritmética resolvia, tá? Mas como o mundo é regido por juros compostos, juros sobre juros, então, ao final de cada dia, por exemplo, ao final do primeiro dia aqui, o teu R$1 que tu investiu se transformou em R$1 mais o retorno líquido nominal diário do teu portfólio ao final do primeiro dia, que é o RI1. Pronto. Aqui agora é o novo principal para o início do segundo dia. É em cima, não mais de R$1, mas deste valor aqui, que é um retorno bruto acumulado, mais o ganhozinho daquele dia, é em cima desse cara que vai incidir o ganho do segundo dia. E o ganho do terceiro dia, ele vai incidir, não é sobre R$1, é sobre o valor ao final da tua conta de investimento ao final do segundo dia, que leva em consideração o ganho do primeiro dia e o ganho do segundo dia. Juros compostos é assim. Então, se você olhar para o que está dentro aqui dessa raiz, você vai perceber que aqui é o quê? O produtório dos teus retornos brutos diários. Tá certo? Nominais, não precisa levar em consideração a inflação, porque a tua frequência é diária. Então, se você olha exatamente o que está dentro da tua raiz, é o que eu estou levando em consideração? O retorno dos 260 dias, porque eu estou indo até o T maiúsculo, mas eu não estou somando, tá? Se eu estivesse fazendo isso, era retorno médio aritmético, e aí seria juros simples. Eu estou levando em consideração aqui a lógica de juros compostos. E juros compostos não se dá multiplicando os retornos líquidos. Se dá multiplicando o quê? Os retornos brutos, que é líquido mais 1. Então, é 1 mais o retorno. Porque o ganho, o que eu vou ter ao final do segundo dia é o quê? R$1 que eu investi, mais o ganho do primeiro dia, fecha parênteses. Isso tudo eu multiplico por 1, mais o ganho do segundo dia. Então, isso aqui, produtório que está aqui dentro, é o valor final da minha conta de investimento. Se eu tiver investido R$1, o quanto eu vou ter ao final do dia T maiúsculo, no caso 260. Na hora que eu tirar a raiz, cuja aqui o númerozinho aqui, o expoente, é o T maiúsculo, no caso 260, tá? Na hora que eu fizer isso e subtrair um 1, eu vou ter uma média, um retornozinho percentual, cuja ordem de grandeza tende a ser muito parecida, é verdade, tá? Com o da média aritmética, é verdade isso, tá? Mas não é igual, não é para ser igual. A ordem de grandeza pode ser parecida, ambos, como são valores diários, tendem até a ser pequenos, mas eles podem, em alguns casos, divergir muito quando a ação for muito volátil. A gente já vai ver um caso muito interessante sobre isso, tá? Então, o produtório dos retornos brutos nominais diários, tira a raiz desse produtório, aí eu deixo de ter um efeito acumulado e passa a ter um efeito médio, ainda assim é um retorno bruto, subtrai o 1, fica um retorno líquido, nominal, geométrico, médio, tá certo? Cuja fórmula pode ser simplificada por essa notação aqui mais matemática, tá?
Uma forma de você fazer isso muito tranquilamente no Excel é você usar o comando VF plano. A gente vai já fazer isso, tá? VF plano e você seleciona os seus 260 retornos, sugerindo uma aplicação inicial de R$1, tá? Depois é só subtrair o 1. Olha, o retorno acumulado seria o quê? Paulo, eu não quero a média. Eu quero quanto eu ganhei ao longo de todo o período. Olha, o teu produtório que está aqui dentro da raiz, ele vai te dar 1 mais R1 vezes até 1 mais RT maiúsculo. Esse produtório vai te dar o saldo da tua conta de investimentos. Na hora que você simplesmente subtrai o 1, então tu investiu 1, transformou em 1,3 ao final do ano. Se você subtrair 1, fica 0,3, ou seja, 30%. Esse foi o teu ganho percentual acumulado. Tá? Uma fórmula também muito tranquila. Né? E tudo isso aqui é minúsculo, porque note que tem a mesma ordem de grandeza, né? É percentual. Tá? Aqui na média aritmética, eu só usei os Rzinhos minúsculos. Aqui eu usei retornos brutos, mas depois subtraí 1. A mesma coisa com o retorno líquido acumulado. Eu subtraí 1, então tudo aqui é Rzinho, tudo é percentual. Tá? E o retorno bruto acumulado, por isso que ele é maiúsculo, tá? Porque ele é bruto, e acumulado fica o A, né? Sobrescrito A aqui, simplesmente é a soma do líquido acumulado mais 1. E que se você prestar atenção aqui, tá? Nessa fórmula, essa coisa bem interessante, é uma conta de uma linha. Esse produtório aqui, sem a subtração do 1, tá? Que é esse que está aqui embaixo. Se você prestar atenção, olha aqui, ó. Esse RI aqui, 1, tá? Ele seria o quê, né? O preço do dia 1 dividido pelo preço do dia 0 menos o preço do dia 0. É isso que está aqui dentro desse R1. Que é a mesma coisa que o preço do dia 1 dividido pelo preço do dia 0 menos 1. Esse menos 1 corta com mais 1. Então, aqui fica o preço do dia 1 dividido pelo preço do dia 0. Quando você faz isso aqui, esse outro parênteses do lado, aqui é o preço do dia 2 dividido pelo preço do dia 1, menos 1. Menos 1 corta com mais 1, fica o preço do dia 2 sobre o preço do dia 1. Esse preço do dia 1 apareceu aqui no denominador. E no parênteses anterior, ele tinha aparecido no numerador. Corta. Então, já aqui de cara vai ficar o preço do dia 2 dividido pelo preço do dia 0. E você vai fazendo para isso todos os dias. No final das contas, é o preço do dia T dividido, tá certo, pelo preço do dia 0. E aí eu até peço desculpas aqui na fórmula, já vou até ajustando. Que aqui não é o preço do dia 1 que vai aparecer no denominador, é o preço do dia 0, tá certo? Não é o preço de fechamento do dia 1, é o preço de fechamento do dia 0. Eu vou fazer esse pequeno ajuste aqui no nosso slide, tá certo? Só para te dar uma noção de que, assim, a tua série de ganho acumulado, bruto, ela carrega a mesma propriedade da série de preço, entende? Então, é bom para botar no gráfico, mas não é muito útil para você calcular uma estatística descritiva, por exemplo. E aí, meus caros, vamos aqui calcular, tá? As métricas de ganho que a gente aprendeu para a nossa base de dados. Tá joia? Uma aula curtinha com as fórmulas que você precisa. Vamos lá. Queria apenas partilhar aqui com vocês o seguinte. Só um minutinho. Investimentos 1. Só um minutinho, gente.
Eu acho que está por aqui. Deveria estar, né? É muito curioso. Queria mostrar para vocês um exemplo bem simples que traz a diferença de retorno médio geométrico para retorno médio aritmético, tá? Infelizmente, eu não estou achando essa planilha. Deixa eu ver se está aqui. Não está, não. Deveria estar, mas... gente, não está, não. Tá? Mas eu vou atrás para mostrar para vocês, porque mostra, assim, a meu ver, por que é importante a gente aprender a calcular a média geométrica e não exatamente a calcular apenas, tá, a média aritmética. Tá certo? Muito bem. Vamos para o que importa. Vamos para a nossa planilhinha. Tá? Joia, joia. Eu vou dar um zoom aqui. Primeiro calcular, mostrar para vocês o que é que a gente está vendo aqui, né? Vou aumentar um pouco o zoom. Pronto. Gente, aqui é aquela planilhinha, né, que eu passei para vocês, tá? Temos aqui 255 ações, cada uma com seu respectivo código, e cada uma aqui com... Temos aqui 200 e... Né? 260 observações de retornos. Tá? Muito bem. O que é que a gente vai fazer na sequência? Está cheio de fórmula associada, acho que é melhor deixar como... Deixar só como valores, fica até mais leve. Tá? Essa planilha eu já vou disponibilizar para vocês, para que vocês a tenham como uma espécie de gabarito, né? Tá? Muito bem, gente, ó. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira, que é alpargatas, tá bom? E ela está na linha 3, tá? E as observações, os nossos 260 retornos, estão da coluna N3 à coluna JM3. É tudo que eu preciso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui e vou ver se vai bater lá com o meu gabarito, né? Espero que sim, né? Então, para calcular a média aritmética, a gente pode pegar aqui, ó, soma dividido por conte 1. Deixa eu ver se vai dar certo. 0,306. Deixa eu ver se vai bater com o comando de média. 0,306, né? A gente pode até colocar com mais casa decimal. Ok? Média, ponto 3063. Vamos ver se bateu, né? Com o nosso gabarito aqui, onde estão calculadas todas as métricas estatísticas que vamos aprender nas próximas aulas para todas as ações, né? Pronto, está aqui, ó. Ponto 3063. Muito bem.
Média aritmética, pode ser via média ou comando de soma dividido pelo continuo. Ok. Média geométrica, né? VF plano, é um comando muito útil em matemática financeira, juros compostos. Eu vou investir R$1, vou selecionar, depois do ponto e vírgula, minhas 260 ações, tá certo? E vou subtrair 1. Será que vai dar certo? Eu acho que isso aqui vai dar, não é a média geométrica, tá? Eu acho que vai dar o ganho acumulado líquido, quer ver? Vamos ver aqui, ó. 104%. Meu Deus do céu. Paulo, a média geométrica seria como, né? A média geométrica seria, vamos lá, PF plano elevado a 1 sobre 260. Vamos ver se vai bater. Pronto, aqui eu tirei aquela raiz, né? E aqui vou subtrair 1. Pronto. Lembra quanto é que deu a média aritmética? Tinha dado 0,306. Média geométrica, 0,2756. Aqui sim. Aqui sim. Aquele 0,306 é o valor esperado para o dia seguinte. Ok. Mas o que de fato aconteceu ao longo desses 260 dias é como se você tivesse ganho em cada um deles 0,2756. Se você tivesse ganho 0,2756, teria dado o mesmo ganho esperado. O mesmo ganho acumulado, 104%. Não é verdade que se você tivesse ganho todos os dias 0,306, você teria, ao final dos 260 dias, um ganho acumulado de 104%. Não é verdade. Quer ver? Se eu pegar aqui, ó, igual a 1 mais 1 mais 0,306, né? Pronto. 1, pronto. Elevado a 260, olha aqui, dá 220%. Entendeu? Então, assim, pode até ser o melhor palpite para o primeiro dia fora da morte. 0,306. Ok. Agora, se em vez disso a gente botar aqui 2,756, vai dar perto dos 104%. Ah, não, desculpa, deu 204% porque eu não subtraí 1. Ok. Verdade seja dita. Espera aí. Sejamos justos, né? Vamos subtrair 1. Pronto. 104% foi o ganho líquido, tá? Agora, se em vez de 2,756, que é o ganho que de fato aconteceu todos os dias, para você chegar ao final onde de fato você chegou. Se eu tivesse botado aqui, pronto. Em vez de 104%, eu teria um ganho acumulado de 121%, quase 122%, enfim. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ver se o ganho geométrico... acabou que eu não calculei, né? O ganho geométrico aqui na planilha, botei só o acumulado, tá? 104.527, né? Mas se a gente quiser saber, basta subtrair aqui o 1, né? Não tira a raiz, subtrai 1, 104.5271, 104.5271, bateu. Então, usando o comando VF plano, colocando capital inicial de 1, ele vai dar o teu ganho bruto acumulado. Subtrair o 1, ele vai te dar o teu ganho líquido acumulado, tá? E se você quiser a média geométrica, antes de subtrair o 1, você eleva a 1 sobre 260, e você tem um ganho geométrico de 0,2756, que é um pouquinho menor do que o 0,306. E se você quiser saber os limites dessa atuação, usando o comando de mínimo,
ela oscilou entre menos 10% e o comando de máximo entre 10% e aproximadamente 12%. Entre menos 10% e mais 12%. Até bastante volátil. Se você levar em consideração, por exemplo, que a ação de baixo, a Lupar, oscilou entre menos 4% e 3,6%, uma oscilação bastante controlada, verdade seja dita. Né? Compensação não teve um ganho acumulado tão bom. Tá? Bom, com essa planilhinha disponível para você, você consegue aí brincar bastante, consegue checar se você está calculando tudo direitinho, tá? Tudo isso aqui já vai ficar à disposição de vocês. O gabarito das próximas aulas também já fica à disposição, tá? Mas peço que você não cole, que você tente fazer, e aí só depois você checa se bateu, né? Tá bom? Muito bem, muito bem. Deixa eu ir encerrando aqui a minha transmissão, né? E voltando aqui. Muito bem, gente. Era isso o encontro de hoje. Eu estou devendo para vocês uma planilhinha que eu tenho guardada, bem antiga, ela é bem simbólica, mas que eu mostro no começo da aula que vem, quando a gente estiver revisando o ganho esperado para começar a introduzir uma abordagem de métricas de risco absoluto. Fico devendo essa planilhinha que compara média aritmética com média geométrica, tá? Estudem bastante, Deus continue nos abençoando. Até o nosso próximo encontro, quarta-feira. Tá joia? Até mais, gente. Tchau, tchau. Vou me despedindo por aqui.